Companheiros dos estudos do livro Os Mensageiros, mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar hoje o capítulo 5. Então vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, nos envolva com a tua paz, que possamos sentir a tua grande presença de esperança, heroísmo e consolo. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar o nosso estudo com o livro Os Mensageiros, capítulo 5. Vamos, então, para o primeiro slide. Estamos na página inicial com a descrição do capítulo. Livro Os Mensageiros, capítulo 5, de nome Ouvindo Instruções. Amigos dos estudos, nós iremos iniciar os nossos estudos do livro Os Mensageiros. Hoje temos um capítulo importante em que o mentor, chamado Telésforo, vai instruir André Luiz, Vicente e demais irmãos que se encontram no centro de mensageiros, no ambiente em que este mentor está palestrando a respeito da comunicação, dos meios em que estes mentores atuam no mundo encarnado e no mundo invisível. De modo que nós iremos estudar estas atuações, como estes mentores procedem, a fim de que eles possam auxiliar as nossas intuições, os nossos espíritos, pelo sentido verdadeiro da vida. Então, amigos, vamos estudar o livro Os Mensageiros, capítulo 5. Vamos para a próxima tela. Estamos na página 2, temas do capítulo. Iremos estudar 2 itens. O primeiro, atividades da comunicação. André Luiz se encontra no Centro de Mensageiros, na Colônia Espiritual Nosso Lar, no Ministério de Comunicação. E Telésforo vai instruir, palestrar a respeito das atuações dos irmãos que atuam no Ministério de Comunicação, na Colônia O Nosso Lar, e eles vão atuar no sentido de orientar pelo pensamento, pela inspiração, pela intuição, todos nós que nos encontramos no mundo físico, no mundo encarnado, bem como os irmãos que se encontram no mundo invisível. E Telésforo, ele diz no capítulo 5 a respeito da necessidade de desenvolvermos testemunhos redentores. Ele ainda se refere em sua palestra a respeito das laboriosas atividades da comunicação no plano carnal, isto é, estes trabalhos, estas atuações no plano carnal possibilitam orientar os nossos espíritos pelo sentido elevado da vida, aquelas boas intuições. E neste capítulo 5, o irmão, o mentor Telésforo, diz que nós estamos distraídos das realidades eternas. É uma preocupação, irmãos. Segundo os mentores, eles mencionam que nós estamos distraídos das realidades eternas. Estamos priorizando o mundo transitório, esquecendo a eternidade, que ela vai acontecer. Nós iremos retornar para a pátria espiritual. E o nosso mentor Telésforo ainda diz a respeito da realização metódica, isto é,
Segundo este mentor, nós devemos desenvolver a boa disciplina do trabalho, da atividade. E estas realizações metódicas permitem que todos nós possamos desenvolver o bom caráter. Nós vamos lapidando, burilando o nosso caráter, a nossa personalidade para a luz. O mentor ainda diz a respeito da necessidade de desenvolvermos este trabalho do bem, de viver, desenvolver, sensibilizar o nosso mundo mental, ganhar valores para que a nossa intuição tenha aquelas boas qualidades, para que a nossa intuição seja um canal aberto para receber estas instruções destes mentores espirituais. E o mentor Telésforo ainda diz que as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos. Isto é, amigos dos estudos, nós temos movimentos que estão acontecendo no mundo material por influência do mundo espiritual superior e estamos perdendo estas mensagens sutis, estes sinais divinos. São sinais divinos que tentam orientar o nosso espírito para a trilha, a senda da porta estreita do Senhor Jesus. E temos o item 2, instruções do mentor Telésforo, em que esse irmão mais velho, sábio, ele esclarece em sua palestra na colônia Nosso Lar que devemos viver não somente da fé, não somente da adoração a Deus, mas colocarmos em prática, através do trabalho, da atividade caritativa, da caridade, estas sabedorias, os ensinamentos, porque se o ensinamento, eles se encontram em nosso mundo mental, sem a prática, nós perdemos o valor e a oportunidade da encarnação. Então, amigos, vamos para a tela 3. Tela 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Nós iremos ler, amigos dos estudos, alguns trechos do capítulo 5 do livro Os Mensageiros, a fim de que possamos aprender as instruções, orientações do mentor Telésforo. Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. E como dizemos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Finalizamos a leitura, amigos, e o mentor orienta que nós estamos envolvidos em vibrações no campo do invisível, de irmãos de condição inferior. Então, devemos entender a importância destes orientadores, mentores, de atuarem no nosso mundo físico, a fim de que possamos entender e evitar estas vibrações de qualidade inferior, de teor inferior, porque as influências existem no mundo invisível para o bem e para o mal, para o equívoco e para o acerto. Então devemos aprender a discernir e a escolher qual o caminho a tomar, qual a trilha a escolher, a decidir. Então vamos para a leitura seguinte. Narração André Luiz. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões
são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Irmãos, finalizamos esta leitura segundo o mentor Telésforo. Ele entende que o trabalho é a necessidade fundamental, a fim de que possamos colocar em prática os ensinamentos que a fé, que a reverência a Deus, ao Pai da vida, possam ter sentido em nós. Devemos nos saturar da luz. Então vamos para a leitura seguinte. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Finalizamos, amigos, e entendemos que, segundo o mentor Telésforo, que as vibrações, o Espírito do Cristo, deve ter intermediários, veículos, a fim de que possamos receber estas influências. E eles atuam. A exemplo destes mentores da colônia espiritual Nosso Lar, como das demais colônias, eles atuam no sentido de nós entendermos o Espírito do Cristo, os sinais divinos, o mundo invisível que está atuando, mas devemos escolher as influências do bem, porque sabemos que no mundo invisível existem as influências de espíritos ainda inferiores. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 4, Correspondências Doutrinárias. Hoje nós iremos desenvolver o nosso estudo comparativo do capítulo 5 do livro Os Mensageiros. Então vamos para o quadro 1º, livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, artigo 20. Lembrando que eu estou destacando uma parte deste artigo do Código Penal da Vida Futura. Então vamos à leitura. O bem e o mal são praticados em virtude do livre arbítrio e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Finalizamos a leitura do artigo 20, uma parte deste artigo, e o mentor, orientador do espírito que codificou a obra de Allan Kardec, os livros de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ele orienta aqui que o bem e o mal são praticados em virtude da nossa liberdade de agir, o livre-arbítrio. E ninguém está impelido a agir para um ou para o outro, depende do nosso conhecimento, da nossa formação espiritual, da nossa evolução. Então, o mentor Telésforo, do capítulo 5º do livro Os Mensageiros, ele cita a necessidade do trabalho, da caridade, da atividade do bem, para que possamos sensibilizar os nossos canais intuitivos e entender qual o caminho a tomar, qual a senda, a trilha. Então, esta orientação do artigo 20, que diz que ninguém é impelido para um ou para outro sentido. O bem e o mal são escolhas, dependendo da nossa evolução, do nosso amadurecimento, da nossa maturação. Então, amigos, devemos fazer escolhas corretas. Então, vamos para o quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 459. Já que o mentor Telésforo mencionou no capítulo 5º do livro Os Mensageiros as influências dos espíritos de condição inferior. Eles tentam influenciar a gente porque nós aceitamos esta influência. A decisão final sempre é nossa. E a questão 459 do Livro dos Espíritos esclarece a respeito, em sua resposta sobre estas influências, que elas existem.
elas podem dirigir cada um de nós. A influência do espírito do bem, como a influência do espírito inferior. É por isso que nós devemos avançar em espiritualidade, para que as nossas vibrações possam ter sintonias dos espíritos superiores, dos espíritos que amparam, que auxiliam, que aconselham para o caminho do bem. Então vamos para a questão. Pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Finalizamos a resposta da questão 459 do Livro dos Espíritos, e aqui fica muito claro que eles influenciam tanto o espírito superior do bem como o espírito inferior. Por isso que a nossa conduta, as nossas decisões, as nossas vibrações, elas sinalizam quais os espíritos que vão influenciar a gente para a vida. Se eu desenvolvo uma vida introspectiva, se eu desenvolvo o Evangelho sendo o sal da terra, a luz do mundo, procurando colocar cruz no meu ombro, de forma corajosa, heróica, e seguir o caminho da autoiluminação, as influências dos bons espíritos vão me envolver. Mas o inverso disso, se eu nego a cruz no sentido de eu não desenvolver a superação de si mesmo, a reforma íntima, aprender a crucificar as próprias impurezas, dizer não ao egoísmo que ainda vive em mim, o orgulho que ainda escolhe por mim. Então, na medida que eu escolho a luz, a presença da luz, ela vai orientar a minha vida. Então vamos para o quadro 3, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Segundo Jesus, assim Jesus ditou: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu vou repetir, amigos dos estudos, o Mestre, o Cristo, a sua vibração de vida superior, ela é em abundância para todos nós. Devemos manter as orações, firmeza no caminho do bem, firmeza. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus assim falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, amigos, que tenhamos vida em Cristo, vamos nos tornar veículos, irmãos, voltados ao caminho do bem. Como diz o mentor Telésforo na sua palestra, que devemos criar realizações no campo do trabalho, lembrando também nas palavras do mentor Telésforo que os médios, os doutrinadores falharam, não conseguiram cumprir os planejamentos espirituais, porque faltaram estes irmãos de todos nós, estes discernimentos. Devemos viver, nos evangelizar, procurar a espiritualidade e a reforma íntima, a reforma interior, tornarmos melhores, a fim de que sejamos veículos e vibrações do Cristo. Encerramos, amigos dos estudos, mais um encontro, mais um estudo dos livros da série André Luiz. Que possamos viver estes conceitos, estas orientações mencionadas no livro Os Mensageiros, em que podemos superar, suplantar velhos obstáculos que nós mesmos criamos nas vidas anteriores. Vamos encerrar com a nossa oração. Mestre amado Jesus,
Agradecemos por um estudo finalizado, concluído, em que aprendemos conceitos, orientações do mundo espiritual, da vida espiritual. Que possamos colocar em prática, Mestre, os seus ensinamentos contidos no teu Evangelho. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.